Olá e bem-vindos de volta a um novo episódio das minhas mais recentes leituras. Hoje trago aqui muita coisa variada. Vamos ver o que é que sai daqui, porque deixei acumular novamente muitos livros. Eu não sei se vou partir este vídeo em dois ou não, mas olha, cá vai aí. Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Antes de começar propriamente com as análises aos livros, com as minhas opiniões, eu queria dar umas primeiras impressões aqui ao Solo Leveling, a primeira tentativa da presença neste mundo da banda desenhada que vinda do Oriente. Portanto, isto não é bem um mangá, é um manhwa, uma banda desenhada coreana de muito sucesso. Solo Leveling foi um webtoon de muito sucesso que entretanto passou para o papel. Eu já cá falei nisso num direto, salvo erro, que falo do mangá em Portugal e tive até convidados no nosso live. E, portanto, eu já mostrei, e já falámos um bocadinho deste livro. Ele foi realmente um best-seller mundial e, curiosamente, em Portugal também, pelos vistos, está a ser um sucesso. Já vi que está no top de vendas de livrarias em Portugal, o que é muito, muito positivo. Mas eu não vou fazer esta análise. Eu li algumas páginas deste livro e deu-me a entender que não será muito para a minha onda, talvez para um público mais jovem, que não será para mim, será talvez a um público que que gosta mais de mangá, mais de cenas do anime, e portanto será mais para um público desse género. E eu não fui grande apreciador do que li. O autor usa e abusa dos primeiros planos, é quase tudo do peito para cima, nos desenhos, a história é um bocado confusa, até porque não há muito contexto a nível de cenários e do que é que está acontecendo na ação, como está só caras. Eu achei um bocado confusa a história por causa disso, não há muito contexto. E li umas 30, 40 páginas e resolvi mandar este livro para uma das nossas colaboradoras aqui no Central Comics, a Inês, que tem uma série já de livros de séries de mangá já no seu arcabouço, na sua lista para rever aqui para o Central Comics, para o nosso site. Não será feita em vídeo, será feita em texto em centralcomics.com e, portanto, vai ser para lá. Eu não apreciei assim muito Solo Leveling, no entanto, a edição é muito bonita, o papel é espetacular, as cores são muito bonitas, os desenhos, foi como eu disse, tirando essa parte é muito 2D, é um desenho muito bidimensional, basicamente os personagens estão de lado ou estão de frente, geralmente estão de frente, ou de costas, pronto, e de facto não achei nada especial, mas as cores são lindíssimas, o papel está muito bom, a encadernação é ótima, tem badanas, o que é sempre bom para não entortar, para não fazer aqui muita curva da capa quando for depois de muito lida. E, portanto, a presença nesse aspecto está de parabéns. A legendagem é que é francamente fraca. Pronto, isto vê-se que não está aqui na ficha técnica quem faz a legendagem, eu acho que é internamente na presença. Fala aqui de composição Maria João Aires, não sei se composição está incluída na legendagem, provavelmente alguém que não está habituado a legendar banda desenhada, nada contra, só que para quem gosta de BD e quem já está cá há uns anos como eu, ainda para mais trabalho na área, mas para quem já está assim, há uns aninhos na banda desenhada, consegue notar aqui qualquer coisa que não está bem, um bocadinho mais amador, e realmente a legendagem está assim um bocadinho fraquinha, mas isto lá está. Depois daqui a uns dias procurem no site em centralcomics.com, vamos colocar a análise completa. Mangá japonês mesmo é este Butterfly Beast, já o li, é uma das grandes novidades da seita, que também se está a aventurar na banda desenhada japonesa. Esta é uma história curta, tem poucos capítulos, este é o primeiro volume de 2, são 2 volumes que vão sair, não sei quando é que sairá o segundo, espero que seja para breve. Que não deixem muito tempo de espaço, já que são 2 volumes. Aliás, este livro era porreiro mesmo, era se saísse até num formato um bocadinho maior, podia ser num formato parecido com este, por exemplo, e em formato duplo, ser logo completo. Mas eu compreendo porque é que a seita decidiu colocar assim, para ter um preço mais acessível, para cativar os jovens, apesar de
este mangá não é para malta muito nova, porque tem muita violência, tem algum erotismo, tem até palavrões e, portanto, poderia ter aqui algum aviso nesse aspecto. Não sei qual foi a intenção até desta, pelo menos o palavrão maior, aquele começado por P e acabado em A, tem aqui essa palavra. Não sei se deveria ou não, fica ao vosso critério, colocar um aviso de violência, sexo. Sexo não tem muito, mas tem algum erotismo, mas violência e palavrões, e portanto eu não sei se teria algum motivo. Mas pronto, eu percebo porque é que ficou a 9,99. A história é muito simples, basicamente estamos aqui no século XVII e esta é uma shinobi que vai... É uma caçadora de shinobis errantes, ou seja, são os antigos shinobis que, quando a guerra terminou, eles passaram a ser ladrões e bandidos e ladrões, e então ela vai à caça desses errantes de forma a eliminá-los. E neste caso, quando digo eliminar, é mesmo matar. Basicamente é isso que os primeiros capítulos até são separados, os dois primeiros 3 capítulos, depois tem aqui um dividido, ou dois divididos em 2 partes. Portanto, são histórias mais ou menos curtas, elas seguem um bocadinho de cronologia, mas até são relativamente curtas. E eu gostei, principalmente da parte final. Eu acho que o último capítulo, a última história é muito bonita. Envolve família, envolve uma filha e um pai que não foram pelo bom caminho e acaba de uma forma muito bonita. O início, pronto, é um mangá que se lê bem, não é qualquer coisa de espetacular. Eu acho que a arte é muito bonita, é realmente bonita. A nível de argumento não é assim nada espetacular, mas terminou muito bem. E agora estou muito ansioso pelo segundo volume, porque acho que terminou de uma forma bastante interessante e eu quero ver como é que termina, obviamente, a história, porque promete que o segundo volume vai ser ainda mais interessante que o primeiro. Acho que eu ainda não li o outro livro que já saiu de mangá da Seita, mas eu acho que para um primeiro esforço da Seita eu acho que está muito, muito bom. Apesar de, como eu disse, o argumento não é aquela coisa magnífica. Há uma coisa que queria dizer. Irrita-me um bocadinho, porque em cada capítulo, todos os capítulos novos, perde 2 ou 3 páginas a explicar o que é isto, o que é a BD, o que é a história, que é uma caçadora de errantes, não sei o quê. Perco 2 ou 3... é aborrecido para caraças, todos os capítulos começarem assim e desperdiçarem 2, 3, 4 páginas para isso. E em vez de estarem a desenvolver a história. Mas pronto, isso também é uma coisa... Então, um livro de 200 páginas, eles perdem... 6 capítulos, mais ou menos. Se calhar nem chega a 20 páginas que são desperdiçadas em 200, para também não é assim muito grave. Mas gostei bastante do Butterfly Beast e venho ao 2. Como ao Solo Leveling, há outro livro que também não li e eu vou explicar porquê, que é este aqui, o Bug. O Bug do Enki Bilal, que eu acho que é um autor tenho certeza que é um autor de referência da banda desenhada europeia. Tem muitos seguidores em Portugal. Eu gosto particularmente da arte dele, se calhar da fase até mais antiga. E eu vou explicar um bocadinho porque é que não li. Eu comecei a ler, o 2 já saiu, não sei há quanto tempo, 2 anos, se calhar mais. Lembro-me muito por alto do que é que se trata, mas já não consegui acompanhar isto. É demasiado tempo de espera. O problema destes franco-belgas, às vezes é o tempo de espera, estamos à espera de um livro, de uma continuação, de um livro de 48 páginas durante 1 ano e meio. Quando vamos pegar, a gente já não se lembra, ler tanta coisa, ver tanta coisa durante 1 ano e meio, ou 2 anos, ou seja o que for, que acabamos por esquecer a maior parte das coisas e não dá mesmo para acompanhar. Acho aqui que o Bug também, eu já soube que eles são 5 volumes e eventualmente vou esperar que os 5 volumes saiam e depois vou ler todos seguidos. Aliás, eu estou a fazer isso, estou a fazer isso mais ou menos com isto aqui. Porque também teve muito tempo de espera. O Paper Girls, entre o volume 4 e o volume 5, foram uns 3 anos que a Devir não lançou. Eu tinha os 4. Quando recebi o 5 e o 6 da Devir, eu resolvi ler tudo. Olha, vou aqui no 4, estou quase a terminar o volume 4 para ler o 5 e o 6. Vou ler todos seguidos e depois vou fazer também uma análise aqui no canal. Mas o Bug então tem 5 volumes, eu espero que sejam os 5, vamos esperar que vão lançar os 5 para ler todos seguidos.
Só, eu acho que já fiz a análise do primeiro e do segundo, de certeza que já fiz a análise dos dois primeiros, é procurar aqui no canal, ou no site, mas eventualmente no canal. E eu acho que a ideia é muito interessante aqui do Bilal, sobre a história. Eu acho que está uma magnífica série em várias temporadas. É contada muito, muito rapidamente. Passa-se muita história política, muita coisa, desenvolve pouco as personagens, desenvolve pouca ação e parece tudo feito de retalhos, de retalhos e de retalhos. História muito interessante, mas eu acho que a nível de... Não bem é a história, é a ideia muito interessante, mas a nível de história acho muito retalhada, muito aos solavancos e não parece que seja o melhor trabalho do Anki Bilal, nem sequer a desenho. Também aqui, exatamente como o Solo Leveling, embora um estilo completamente diferente, basicamente é de peito para cima ou de umbigo para cima, só grandes planos e cá está. Não há corpos inteiros, não há vistas mais afastadas, há muito pouquinho. Pronto, depois lá está, desenvolve partes da história com recortes de jornais, é um bocado retalhado, eu acho que podia ser melhor, é interessante, mas eu acho que podia ser melhor, seja como for, eu vou esperar pelos outros 2 volumes, espero que aconteça rapidamente, para poder dar uma ideia mais geral sobre o que é o bug. Esperei um ano e finalmente tive este Batman do Long Halloween Special. Infelizmente já sem o Tim Sale entre nós, que faleceu no início deste ano, salvo erro, mas isto é do ano passado, saiu no Halloween do ano passado. Um pequeno conto dentro do universo do Batman Long Halloween. Não é algo fabuloso, mas eu acho que para quem gosta deste universo, criado pelo Tim Sale e pelo Jeff Lubb, que poderá adquirir este volume. Este volume está por 7,99. Não é muito caro, é uma coisa barata. Eu não sei se se encontra ainda disponível ou não. Li, é interessante, não é algo fabuloso, mas fica aqui uma... Eu acho que as cores estão maravilhosas deste livro. As cores são de Brennan Wagner, são as cores. E eu acho que ficou um livro muito bonito, mas sabe a pouco. São pouquinhas páginas, não sei quantas tem, mas 38, não sei quantas são. 42 por aí, se calhar nem tanto. Como tem pouquinho texto, sabe muito pouquinho, mas para quem tem saudades de Long Halloween, fica aqui uma sugestão para poderem ler. E agora que estamos também a entrar na fase do Halloween 2022. Um livro muito, muito bonito, muito giro, e estava com bastante expectativa e não fiquei defraudado. É este, o Diário de um Ingênuo, do Spirou. Portanto, é um Spirou visto por Émile Bravo, e, portanto, não é dentro da cronologia, é uma coisa à parte, embora ele conte aqui a origem do Spirou. Portanto, eu penso que não faz parte da cronologia. É um livro muito mais adulto que a série normal do Spirou. A arte também... o Spirou também não foi daquelas séries depois da morte do criador, que manteve a mesma linha de desenho e cada artista novo que aparece pode fazer à sua maneira. Mas aqui, seja como for, temos assim um estilo bem mais antigo. Isto passa-se em 1939 e temos aqui mesmo um estilo de arte mais clássico, com os quadradinhos pequeninos, com muito texto. Faz lembrar um bocadinho o estilo até do Blake and Mortimer, coisas do género. E é uma história muito, muito gira, porque ao início mesmo de Spirou, porque é que ele tem a roupinha de paquete do hotel, porque ele foi começar a trabalhar para o hotel, como é que conheceu o Fantásio, como é que conseguiu ter o Spip, a sua mascote, e por mais engraçado que se pareça, envolve aqui também a Segunda Guerra Mundial. Estávamos no início, 1939, as origens e porquê que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, conta as origens do Spirou e também acaba por coincidir também com o início da Segunda Guerra Mundial. E eu achei que estava bastante interessante esta ideia conjunta e pronto. E qual foi o contributo do Spirou para que houvesse a guerra, cá está, a Segunda Guerra Mundial.
Eu acho que isto é um para o público que gosta de Spirou e um público mesmo que nunca lê Spirou pode ler este volume à vontade. É um livro que não precisa de termos nenhum conhecimento sobre as personagens e vão gostar na mesma de poder este livro, com uma bela encadernação, papel ótimo, uma boa legendagem. E olha, fiquei mesmo apaixonado por este livro, ficou um dos meus favoritos agora destes últimos dias, deste último mês, se calhar foi a minha leitura favorita. Passo para outro belo exemplar de BD, do livro pelo menos, edição física maravilhosa, A Vingança do Conde Charbec, a edição integral da arte de autor. Estão aqui os 2 volumes num álbum só, que tem uma arte maravilhosa. O desenhador é o Grzegorz Rosinski, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, é escrito pelo Yves Saint, que já é bastante conhecido em Portugal, já tem bastantes obras publicadas em português. E como livro, como uma obra e como livro físico, é uma edição espetacular. E para quem aprecia mais a banda desenhada pela arte, eventualmente poderá interessar-se mais por quem se interessa pelo argumento, porque é o ponto alto deste livro. Além disso, depois tem uma série de... uma galeria bastante interessante, porque o livro era para ser mais erótico. Ele tem alguma subliminar erotismo, muito subliminar, uns corpos desnudados muito ao longe, coisas do género. Era para ser um livro bastante erótico e depois no final vamos a uma galeria de esboços de como é que seria se fosse mesmo erótico, e neste caso um erótico explícito, pronto, para dizer então pornográfico, não é? E portanto tem uma galeria maravilhosa nesse sentido. A história podia ser um bocadinho mais interessante. Acabou por me aborrecer um bocadinho o livro. Eu tive que ler em muitos dias, em poucas páginas cada vez, porque aborrecia-me ler muito tempo seguido. Tive mesmo pena, porque estava com muitas esperanças neste livro e pensava que ia ser uma leitura bastante diferente do que foi. E a verdade é que custou-me um bocadinho. Não é que tenha assim, nem tem assim, tem algumas páginas com algum texto, mas não tem assim muito texto. Mas a história andou assim um bocadinho aos arranques. Ele basicamente passa-se muito tempo dentro de um tribunal onde vai ser contada em flashback a história aqui deste Conde Charbec. E depois há uma série de contradições, acaba por não ser bem aquela história, há uma pessoa que está a mentir e depois vem outra que diz a verdade e não sei o quê. Acaba por me aborrecer um bocadinho. É interessante o suficiente, mas foi uma leitura que não foi aquelas leituras que eu tive de um fôlego só, por exemplo, como no caso do Spirou, onde li muito mais rapidamente e com muito mais vontade. Tinha vontade de pegar o livro. Eu geralmente leio à noite, na cama, antes de dormir, e portanto no Spirou tinha mesmo que abandoná-lo para poder dormir. Neste caso, passado umas páginas, já as pestanas já me caíam, e eu já pausava o livro não porque queria dormir, mas porque já não aguentava mais, já não conseguia ler mais. Portanto, são leituras um bocadinho diferentes. Não deixa de ser uma boa obra, mas para mim um bocadinho mais aborrecido. Um livro que não me aborreceu foi este Le Portugais, ou Os Portugais, ou não sei muito bem como é que se diz o nome deste. Por favor, se alguém souber, que me digam aqui nos comentários. E foi uma leitura mesmo muito agradável. Eu não conhecia estes autores, o Afonso e o Chico. Eles são franceses, mas o Olivier Afonso é filho de pais portugueses, portanto é um luso-descendente. O Chico é o ilustrador, e eu gosto deste tipo de arte mais abonecada. Ele tem um género de arte muito parecido com o Philippe Claudel, que é, por exemplo, o autor do relatório de Brodeck, que acabou por ser um dos vencedores até dos prémios da Amadora deste ano, e também dos troféus Central Comics, neste caso com o melhor argumento. Portanto, não foi até com a melhor arte, mas aqui os desenhos deles são muito parecidos, até são muito semelhantes, e conta a história de um português, de um jovem português que a menos de um ano da Revolução de Abril fugiu para a França, teve as suas dificuldades em conseguir sair de Portugal,
mas conseguiu sair de Portugal, emigrou para a França para tentar uma vida melhor. Isto passa-se no verão, a história começa no verão de 1973 e ele passa por muitas aventuras não muito agradáveis, desde exploração de trabalho, desde condições de vida em que teve que enfrentar. Conheceu um outro português também pelo caminho que foi o parceiro dele durante algum tempo, completamente com portanto, uma personalidade oposta a ele, e eu acho que as personagens aqui são deliciosas. Eu acho que o autor conseguiu bem retratar diferentes personalidades de cada personagem, e é isso que eu gosto às vezes. Às vezes nós temos uma história, uma certas personagens são todas parecidas umas com as outras, e ele conseguiu dar aqui um ar mesmo de contraste entre o Mário e o seu parceiro, que é o Nel, salvo erro o nome, e foi incrível como às vezes os opostos atrás, eles acabam-se por juntar, são muito diferentes um do outro, mas acabam por haver aquela cumplicidade de estarem a passar as duas pelas mesmas situações. E é muito, muito interessante. Eu gostei mesmo muito deste livro. Eu acho que está uma edição muito bonita. É um livro que, apesar de não ser luxuoso como muitos outros, também não precisa. Aliás, ele nem precisava ter. Ele é um papel semi-couché, ele nem precisava de semi-couché. Se calhar até ficava bem num papel tipo mate. Porque tinha o seu carisma também nesse papel. Mas pronto, acaba por não ficar mal, obviamente. Ficam sempre com umas cores mais vívidas. Este sim é um daqueles livros que eu recomendo, porque é a história da vida. Não tem grandes aventuras, não tem grandes... Por exemplo, A Vingança do Conde Charbec tem idas às Caraíbas e aventuras do mar e não sei o quê. Isto não. É a vida como ela é. Não sei de onde é que esta frase veio, mas pronto. É a vida como ela é, e eu acho que é muito, muito interessante. Exatamente por isso, até para fugirmos um bocadinho, eu pelo menos, o que eu leio mais, gosto muito de ficção científica, cenas medievais ou pós-apocalípticas, e pronto. E às vezes, para fugir um bocadinho até dessa área, ler assim uma história mais real, porque isto é até inspirado nas famílias mesmo, no que aconteceu mesmo, na verdade, na imigração que houve de Portugal para a França, e acaba por ser mesmo uma leitura até bastante rápida, porque ficamos completamente vidrados na vida destes portugueses e não só, que estão a lutar simplesmente por uma vida melhor. Indo agora ao mundo dos cómics americanos, mais propriamente à Marvel, li também este Quarteto Fantástico, é o volume 8 da Panini Comics, a distribuição que tem vindo a ser feita em Portugal pela editora brasileira, e está marcado como uma nova fase aqui na capa. Eu pensei até que houvesse uma grande alteração no status quo, mas não, ele basicamente compila os números 25 ao 30 do Fantastic Four, que começou em 2018, e portanto não parece uma fase. Não sei se é um chamariz da própria Panini, se a Marvel também anunciou como uma nova fase, ou se é mesmo um chamariz só da Panini. Até porque não é bom para novos leitores. A história, apesar de começar um novo arco, tem muita bagagem para trás, para se perceber aqui o que é que se está a passar. Além disso, tem uma história aqui no meio que é um derivado da saga do Rei das Trevas, que também esteve à venda em Portugal, e que eu não comprei, portanto não li. E, portanto, houve aqui uma história que nem percebi, patavina do que estava a acontecer. Mas, pronto, parece que fica assim um bocadinho fora de contexto tudo. Ou seja, temos uma história onde o Weed, ele tem um segredo qualquer que escondeu a vida toda do resto da família, e parece que ele vai ter que resolver a situação, senão é o fim do universo, mais uma vez. E, portanto, é um grande mistério. E pronto. E no meio dessa história aparece o derivado do Rei das Trevas, que não faz grande sentido sequer aparecer aqui, mas, enfim, temos que pagar por isso. Assim, o Panini gosta muito de misturar tudo, não é? Portanto, para quem compra, por exemplo,
a série do Homem-Aranha não tem só o Amazing Spider-Man, eles metem para lá o lixo todo, não é? Metem outras minisséries, metem one-shots, etc., para fazer para ter um livro mensal de 120 páginas, ou de 140, ou de 160, só podia encher mesmo com isso, e, portanto, quem compra estas edições brasileiras tem que comprar tudo. Eu, por acaso, no Homem-Aranha só compro o Amazing Spider-Man em inglês, só sigo essa série e não sigo as restantes. Mas aqui temos que cramar com isso. Mas é uma aventura que muita fantasia, muito cósmica, e eu prefiro cenas mais ficção científica, mais simples, e mete para aqui muita gente, uma quantidade enorme de personagens, muita confusão, muito detalhe na arte, é verdade, e pronto. Não considero isto uma nova fase, não considero isto que seja bom para novos leitores, e um livro mediano do Quarteto Fantástico, não tenho muito mais a dizer sobre isso, não há nada de especial, lê-se bem, mas nada de especial. Passando então aqui para Marco Polo, por falar em viagens, e o Quarteto Fantástico faz muitas viagens, mas em mais interestelares, aqui o Marco Polo, que foi dividido em 2 volumes, desta coleção dos descobridores da Gradiva. Eu só tenho aqui comigo, na gravação deste vídeo, o primeiro volume, o segundo não trouxe, mas já os li os 2. E conta a história, obviamente, de Marco Polo, no século XIII, que supostamente foi o primeiro ocidental a chegar à China, embora isso não seja muito bem verdade, porque foi o seu pai e mais um amigo, ou o tio, salvo erro. Acho que era o tio, é isso. E, portanto, não foi bem ele o primeiro, mas ele ficou famoso também porque escreveu um livro, o livro das Maravilhas do Mundo, que conta a sua viagem até à China e o seu regresso com décadas que esteve ausente da sua Veneza, a sua terra natal. E realmente não se sabe muito bem se é verdade ou não aquilo que ele escreveu. Poderá ter acontecido porque ele não fala de criaturas fantasmásticas nem nada do género, mas também era um bocadinho improvável que ele tivesse conseguido feito isso no século XIII, com as limitações desse tempo e a capacidade que poderia ter para fazer tal feito. No entanto, lá está, apesar de não saber muito bem se Marco Polo fez ou não esta viagem, o criador desta série, Christian Klodt, ele acabou por incluir o Polo nesta coleção, porque, pronto, obviamente que poderá ter aqui fantasia, mas também será uma aventura magnífica. E realmente o primeiro volume, ele faz a viagem toda para a China, vai conhecer muitos povos, vai relacionar-se com eles, é muito interessante a sua progressão até chegar lá. O segundo volume já é menos interessante, ele passa muito tempo lá na China, quase o livro todo, e depois eu não trouxe aqui, mas vou deixar aqui de um lado ou do outro, vou deixar aqui a capa do 2 para vocês também poderem ver. E ele passa muito tempo lá na China e depois o regresso é muito rápido, quando regressa não é assim tão interessante. Obviamente que temos que ver a obra por um todo e não deixa de ser esta série de descobridores. Já acho muito interessante para quem gosta deste tipo de material, de descobrimentos e aventuras passadas. Eu acho que é muito, muito interessante. É uma das séries que eu gosto muito de ler com muito interesse. Para saberem mais sobre estas aventuras, estes livros trazem o caderno de extras a falar sobre a personagem, sobre os seus feitos, sobre a história, sobre o contexto daquela altura e é bastante interessante ler também uma parte mais didática. Portanto, tem as duas vertentes, tem a vertente da ficção, porque obviamente que isto é ficcionado também, já os outros são, tem a vertente do entretenimento, mas também tem a vertente bastante assente na aprendizagem sobre estas personagens reais. Para terminar, tenho 2 BDs portuguesas. A primeira aqui é Crónicas do Tempo e do Espaço, o Louro. Ele é desenhado pelo Matilde Pereira, escrito por Marco Fraga da Silva, com cores da Sofia Pereira. Este é um livro que esteve em crowdfunding e que agora está disponível também por encomendas ao Nota, já saiu, já está aí à venda. Custa 22 € e tem 176 páginas. Começando já pelo mais difícil, que é ter que julgar aqui a encadernação, que é muito, muito fraquinha. Eu não sei se consigo mostrar aqui, mas
é muito irregular, os cadernos são muito irregulares, o papel é demasiado pesado para este tipo de encadernação. Apesar dele ser cozido e tudo, ele acaba por acontecer que os cadernos ficam assim separados. Dá um ar de muita fragilidade. Eu, quando estive a ler, eu tive o gosto de falar com o criador, com o Marco, e disse-lhe assim: pá, eu tenho medo de abrir e ele desmanchar-se todo. Eu até perguntei se já tinha acontecido a alguém, um livro desmanchar-se, descozer-se, etc. Ele disse que não, mas realmente dá a sensação porque ele faz barulho ao abrir e ao fechar e dá uma insegurança muito grande. Para um livro de 22 €, eu acho que é uma pena. Claro que ele tem um formato franco-belga, tem 176 páginas, não é um livro caro, pelo contrário, é um livro que está bastante acessível para a quantidade de páginas que é. Eu não sei quanto é que custou o Marco Polo, mas tem 48 páginas ou 56, portanto tem 56 a menos de um terço e deve custar à volta dos 18 €, 19. Portanto, não é um valor caro, mas obviamente por 22 a gente quer uma coisa um bocadinho melhor. O papel é bom, é demasiado, eu acho que é demasiado bom, eu acho que é demasiado pesado, já disse isso. Assim em mate, gostei muito dos desenhos do Mathieu e também das cores da Sofia, apesar de as cores parecem um bocadinho escuras, mas eu acho que isso deve ser problema de impressão, não um problema da colorista, mas sim um problema de impressão. Ficou assim um bocadinho demasiado escuro, mas nada que não impeça de ler e de usufruir na boa o livro. Também para um principiante destes caminhos, eu acho que está com uma balonagem. Também não era uma coisa difícil, porque não tem ou não usam onomatopeias, os textos têm muito pouco texto, têm assim páginas inteiras sem texto, tem muito pouco texto e, portanto, não é um grande desafio, mas está bem conseguida, as legendas e os balões estão bem conseguidos, apesar de tudo. Da história, isto parece que se passa num tempo pós-apocalíptico, existe aqui tanto uma parte de futurismo com robôs ou androides e naves espaciais, que eu vou tentar mostrar aqui, por exemplo, como esta personagem aqui, como parece que voltamos também aos tempos do antigamente e muitos séculos ou milhares de anos atrás, onde éramos basicamente selvagens e no início da humanidade quase. Portanto, tem esta mistura bastante engraçada que eu gosto muito desse género de literatura e de banda desenhada. A história, no entanto, deixa-me confuso durante um terço do livro, porque não me dava a entender que se isto passava-se em duas fases ou dois períodos do tempo e assim aconteceu. Eu pensava que haviam duas personagens deste robô que estavam com este adulto, uma com crianças e o outro com um adulto. Eu não sei, vou ver se consigo mostrar aqui com as crianças. Cá está. Ele aqui com uma série de crianças e depois há lá uma parte, aliás, ela continua aqui outra vez com crianças e depois tem partes onde ele está com um homem adulto, por exemplo, aqui nestas páginas, e eu pensava que eram dois robôs, estavam em duas partes do mundo diferentes e que depois eventualmente se iam cruzar. Afinal, andei meio 33% ou 35%, 40% do livro enganado, só depois é que eu percebi que afinal era o adulto era a versão de uma das crianças em adulto, portanto em mais velho, portanto já tinha-se passado bastantes anos. Apesar de ser anunciado como autoconclusivo e deixar aberto para novas aventuras, a mim parece-me que não conclui nada, pareceu-me um final demasiado aberto para ser autoconclusivo, dá para perceber aquilo mais ou menos a intenção do autor e do rumo da personagem, mas fica demasiado aberto. Isto tem que haver um volume 2. Acho que acabando assim é um desmancha-prazeres. Vale a pena experimentarem para quem gosta deste género também de literatura. Há uma questão até de passar os olhos por algumas amostras ou pelo Festival da Banda Desenhada da Amadora e poder ver se será do vosso agrado ou não. Para finalizar então, trago Pássaro, o regresso do Hugo Teixeira à banda desenhada, desta vez acompanhado por Diogo Campos, no argumento. Um argumento que não tem texto nenhum. É uma história muda.
É uma adaptação da Menina dos Fósforos, do autor Hans Christian Andersen, que, apesar de não ser literal, tem aqui algumas reviravoltas no argumento. O texto, o contínuo original é muito, muito curto, e até podem lê-lo online, salvo erro. É muito curtinho, e ele há aqui umas reviravoltas e não é bem igual, portanto não é uma adaptação literal. Por isso, torna-se bastante interessante para isso. A nível gráfico, para mim, gostei muito do preto e branco e acho que o Teixeira foi o melhor trabalho dele e acho que resultou muito bem ele desmarcar-se um bocadinho mais da cena nipónica e tornar um bocadinho mais, tem um traço um bocadinho mais pessoal que aquilo que fez anteriormente. E o preto e branco acho que encaixa aqui também lindamente. No entanto, tenho a dizer que, para já, dar os parabéns, obviamente, aos autores por tentarem aventurar-se numa vida muda que não é fácil. E essa parte, isso pode ser um problema meu, mas eu pensava que tinha percebido quase tudo, menos a parte final, até que falei com o Diogo Campos e ele perguntou-me se eu tinha percebido uma cena aqui que acontece à menina. E eu disse, percebi, sim, e ele ficou aliviado. Mas eu não percebi o fim. Não percebi o fim do livro. Então lê o conto original. E eu li o conto original e quando fui ler o conto original, afinal também não tinha percebido o início. Ou seja, a interpretação que eu tive do início da história, com o pássaro, eu vou mostrar aqui outra vez, com o pássaro aqui na floresta, nas montanhas, e a falar para as árvores e não sei o quê, eu tive uma interpretação diferente daquilo que é que os autores obviamente queriam transmitir e que está no conto original. E o final também não percebi, ou seja, eu só consegui perceber a parte do meio. Pode ser um problema meu, não digo que seja um problema aqui dos autores e da parte, tanto da arte sequencial do livro, pode ser um problema meu, mas a verdade é que isso aconteceu-me. Eu provavelmente até sou um idiota. Mas como está também online o conto, facilmente se percebe, basta ir procurar, lê-se primeiro o livro e procura-se o conto e depois acaba-se por perceber tudo. E lá está, e vale mesmo pelo trabalho feito aqui, que não é nada fácil, eu acho que é um trabalho muito, muito giro. Esta edição é da Ala dos Livros, portanto é uma edição de capa dura, com verniz localizado, com os acabamentos que a editora já nos habituou, portanto muito bonito. E pronto, hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Vou fazer as malas para ir para a Amadora, eu não sei se vou conseguir pôr este vídeo antes de ir para a Amadora, mas eu penso que sim. Eu penso que sim. Vou fazer as malas, dia 29 estarei no Festival da Amadora, vamos estar lá para entrevistar autores e editores e o público, e seja quem for que apareça à nossa frente. Portanto, quem nos quiser evitar é só não ir no dia 29 e se não, a gente vê-se por lá. Boas leituras e está tudo dito.